Continuando nossa peregrinação, hoje vou pedir paciência para vocês, porque esse vídeo deve ficar longo. Então eu espero que vocês, se não der para assistir de uma vez só, vão assistindo aos poucos, porque do início ao fim eu vou tentar revelar vários segredos aqui, né, que os meus olhos puderam enxergar. Então vamos lá. Eu vou tratar aqui do segredo JB, que eu vou chamar assim. O que é esse segredo JB? A gente vai chegar aos poucos nele. Até o final eu vou falar várias outras coisas. Mas a princípio, eu estou me referindo às colunas lá do Templo de Salomão, de Boaz e Jaquim, ou Yaquim, que são utilizadas como as colunas de templos iniciáticos maçônicos. Por exemplo, nós podemos ver aqui algumas imagens das colunas J e B, ou geralmente B e J. E no centro, às vezes, tá vendo? B e J, e no centro, às vezes, o G de Gadu, né? O grande arquiteto deles lá. Lá em 1 Reis, capítulo 7, versículo 21, está escrito descrições, né, da questão do templo de Salomão. E lá está escrito: e ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo. Deu o nome de Jaquim à coluna do sul. Então vamos lá. Espera aí, vamos chegar aqui. Tá vendo? A coluna do sul, Jaquim. E a coluna do norte, Boaz. Beleza, então eles se utilizam, olha a esperteza. Eles se utilizam de uma verdade bíblica da construção do templo de Salomão para poder fazer os ritos iniciáticos com, vamos falar assim, uma certa verdade, em muitas aspas. Mas a verdade é que eles se utilizam muito dessa questão de Salomão como coisas que não são de autoria de Salomão, como por exemplo a Goétia de Salomão. Goétia de Salomão, chave de Salomão ou clavícula de Salomão são, segundo eles, alguns segredos que os anjos, né, entre aspas, revelaram a Salomão, que era o homem mais sábio do mundo, né, sobre invocação de demônios e o controle deles. Na verdade, 72 demônios. Não vou entrar muito né, aprofundar muito nisso não, porque isso aqui é uma coisa muito ruim, né? Muito sombria. Mas acreditem, pessoas compram, pessoas acreditam, pessoas utilizam desse conhecimento, desse tal livro, a Chave de Salomão. Então tá. Mas continuando, né? Então a gente tem essas, geralmente é o B, coluna B e a coluna J. E no meio o G, né? O olho. Não vamos entrar em detalhe aqui não, mas que é muita coisa que eu tenho que falar. Então vamos lá. B e J, mas eu disse no início do vídeo que eu vou falar do segredo JB. Mas aí, observando aqui essa imagem, e como descrito lá em 1 Reis, a coluna J e a coluna está no sul e a coluna B está no norte. O que eles falam, vocês escutam muito, é o templo do Oriente, esse aqui é o templo maçônico do Ocidente e tal. A visão de fora, ou seja, Ocidente e Oriente, é a visão B e J. Mas existe o contrário, a pessoa que já passou pela iniciação, né, que eles dizem que já foi iluminado, ele passou por essa iniciação e está olhando de dentro. Se ele está olhando de dentro, ele está olhando do Oriente Ocidente. Então, na visão dele, as colunas se invertem. Então vai ser J e B agora. Então, beleza, primeira coisa. Por que não é BJ? Porque é a visão da pessoa iluminada. Ok. Então, continuando aqui, a gente vai começar a observar que esse segredo, essa simbologia, vai estar colocada
em vários lugares. Eu vou mostrar alguns exemplos. Por exemplo, James Bond, JB. E mais um segredo aqui no James Bond, que o código dele é 007. 007 pode ser também Two-Ball Cane. Two-Ball Cane é uma insígnia maçônica que é o que o Facebook se utiliza como logo. As duas bolas e o cajado, Two-Ball Cane. Mas por que Two-Ball Cane? Porque ele está fazendo alusão a Tubal-Caim. Tubal-Caim foi descendente de Caim. E ele é descrito na Bíblia como responsável pela forja de objetos feitos de ferro e de cobre. Então aí vai mais um segredo. James Bond, JB, e o código Two-Ball Cane. Mas a gente tem vários outros personagens. Por exemplo, Johnny Bravo. Johnny Bravo, JB. A gente viu aqui, né? No próprio desenho, foram passadas mensagens preditivas sobre a questão dos ataques do 11 de setembro e várias outras coisas. Então, JB. A gente também tem o Jack Black, JB. Estou mostrando alguns exemplos, são infinitos exemplos. Tem aquele filme muito engraçado, mas cheio de mensagens também, que é Tenacious D, Pick of Destiny. Temos também a questão do Joker, né? O Coringa e o Batman, JB. Indo para a política, a gente tem agora o Joe Biden. Olha as mensagens. Gente, a gente tem que entender que a gente está num fogo cruzado. Às vezes, esse é um teatro entre eles mesmos, de um lado só, mas às vezes é uma guerra entre o azul e o vermelho, ou o pessoal de Saturno contra o pessoal de Júpiter, Cronos e Zeus, magia branca ou magia negra. É essa dualidade entre eles lá. Desde o início da fundação dessas sociedades, lá antes em Tartária, ou até antes lá na Babilônia, já existia essa divisão entre eles. Então é importante a gente compreender isso, porque senão você vai olhar e vai falar assim, Joe Biden, o que tem a ver? Não, é mensagem entre eles isso aí. Pode ter certeza que é um teatro. Ou às vezes tem o teatro e às vezes tem a briga entre eles. Então, trazendo para cá, para o nosso contexto, um personagem que está renascendo, vamos falar assim, nesses últimos anos, é o José Bonifácio. Com certeza vocês já ouviram falar aí. Que ele é muito exaltado sobre a questão do movimento da independência do Brasil. Estão colocando muita importância para ele. E podemos observar aqui, ó, JB. Mais uma vez o segredo, JB. José Bonifácio, um maçom muito importante, vindo lá de Portugal. Então, mais uma vez, a ligação. E a gente pode ver aqui, ó, sobre a questão da independência, ó, principalmente José Bonifácio, como líder do movimento maçônico e mentor da independência do Brasil. Então, olha aqui, JB. Aí você vai pensar, né? Mais uma sinapse aí à frente, JB. Jair Bolsonaro. Infelizmente. Aí, você agora já começa a abrir seus olhos e perceber. Vocês lembram lá da questão do Mourão, por exemplo? Que a gente sabe que ele é grau 33 e teve ascensão meteórica aqui, ó. Ele era do 4º, eu acho, grau e subiu 30 graus em semanas. Ele foi para o último grau. E existem vários e vários ministros, por exemplo, Mandetta. Agora também que ele colocou esse... Por que ele colocou? Tá aqui. Cássio Nunes informou lá em 2010 que era mestre em maçonaria. E assim eu poderia dar aqui outros
dezenas de exemplos. Aí a gente chega agora no chapéu em conspiração, que isso aqui eu já não assino embaixo, mas é uma conspiração, né, vamos falar assim. Da questão do Adélio, que a gente começa a ver que eles mesmos lá não quiseram mais fazer a investigação, eles abandonaram a investigação. E a gente vê nesses jornais grandes algumas coisas como isso. Ó. Adélio cita conspiração maçônica e clama transferência do presídio. Olha lá, sofreu investidas satânicas no presídio. Ó, agressor de Bolsonaro diz que há uma conspiração maçônica para tomar o poder. A maçonaria adotou aqui, ó, 2019. Brasil acima de todos, Gadu acima de todos. Então aí a gente já começa a ver a questão do segredo, que eu chamei aqui segredo JB. Então é isso, pessoal. Aí vamos discutir nos comentários o que vocês acham. A verdade é essa, né? A verdade da questão do JB é que existem vários e vários personagens e vários políticos que sempre dão a mensagem de que lado dessa luta, né, do azul e do vermelho eles estão. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.